Bom dia, meu irmão e minha irmã. Hoje chegamos ao 12º apóstolo de Jesus, Judas Iscariotes. Então, já pensou em dar esse nome ao seu filho ou a uma pessoa querida? Este nome tornou-se um nome indesejado por causa dos atributos, da atitude deste apóstolo de Jesus Cristo, que todos muito bem conhecemos. E o nosso texto de hoje está no livro de Mateus, capítulo 27, verso 3, que diz: Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou e foi se enforcar. Que história, biografia triste de uma pessoa que viveu com Jesus 3 anos e meio, mas tornou-se o traidor de Jesus Cristo. E logo nós temos aqui a primeira lição, que a traição é uma das piores características de um ser humano. E a traição normalmente vem das pessoas com quem partilhamos a nossa vida, nossos segredos, sentimentos e emoções. E chama-nos aqui a atenção ao cuidado que nós devemos ter com as pessoas que estão próximas de nós, zelarmos pelas nossas palavras, pelo cuidado, para que o traidor não seja alguém que vai nos ferir tanto por ser uma pessoa próxima a nós, que come conosco, partilha a vida conosco, brinca conosco, nos beija, nos abraça, estamos juntos a todo instante. E nós vemos que Judas, ele é discípulo de Jesus Cristo. Há teólogos que acreditam que ele não foi chamado por Jesus, mas ele se voluntariou para ser um discípulo. E há outros que acreditam que não, Jesus o tenha chamado. Seja como for, Judas era um jovem inteligente, com domínio na área de logística, na área das finanças, e teve o privilégio de ser o tesoureiro do grupo dos apóstolos. Passou 3 anos e meio, testemunhou milagres incríveis da parte de Jesus, mas mesmo assim ele amava o dinheiro. Isso podemos ler, por exemplo, em São João capítulo 12, nos seus versos 6, tem uma experiência em que uma mulher, em gratidão a Jesus por tudo aquilo que Jesus fez na vida dela e da sua família, comprou um perfume caro, foi ungir os pés de Jesus, o perfume, o vaso de alabastro, e no capítulo 12, no verso 6, nos diz que Judas, começando no verso 5, diz: Porque esse perfume não se vendeu por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele dizia isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali era lançado. Então nota, um jovem brilhante, inteligente, com um futuro promissor, cuidava do dinheiro, da tesouraria dos apóstolos, mas contudo ele amava o dinheiro, a ganância, o poder, e essas coisas foram cegando o seu coração. Cada dia ele colocava as mãos e se apropriava daquilo que não devia. E aqui fica a segunda lição, em que todos nós temos em nós o DNA de Judas, temos uma natureza pecaminosa. Para alguns pode ser o sexo, o dinheiro, a inveja, o poder, a ira, matar, a cobiça, entre outros males que nos arrastam. Mas o que Deus espera de nós é a renúncia e a santidade. Santidade é separação, afastar-se dessas coisas e renunciar a essas coisas e seguir a Jesus, caminhando com Ele cada dia pela revelação da sua palavra, pelo poder da oração, e também contando aos outros de como Jesus mudou, influenciou a sua vida. Judas era um discípulo que olhava as coisas no sentido material, olhava as coisas no sentido terreno, e hoje nós vemos que as igrejas estão lotadas de pessoas assim, pessoas que vão em busca de Jesus como um gestor apenas, não como um salvador, como alguém com quem se relacionar, com quem amar. Elas vão a Jesus porque Jesus é um gestor financeiro, elas estão em crises financeiras, estão com problemas de dívidas e outros problemas ligados ao dinheiro, e vão a Cristo unicamente com esse propósito. Outras pessoas vão a Jesus porque veem em Jesus um gestor amoroso, porque estão em crise no namoro, ou não tem namorado, ou tem namorada, estão com problemas do divórcio, então corre a pessoa de Jesus
justamente em busca de um gestor amoroso. Outras pessoas vão a Cristo unicamente porque elas estão carregando o peso de uma doença, um fardo. Mas se não fosse isso, eles não iriam a Cristo. Então aqui vemos Judas que tinha um olhar raso sobre a pessoa de Jesus Cristo, não relacionar. Outras palavras, Judas não se entregou a Jesus por completo. Nós temos o exemplo de Pedro, que também foi um discípulo de Jesus, que na noite anterior traiu Jesus, mas ele se arrependeu quando o galo cantou 3 vezes, chorou e se arrependeu e Jesus o perdoou. Mas Judas não deixou que o Espírito Santo influenciasse a sua vida. E nós aprendemos aqui essa lição que um traidor não tem um fim feliz, mas o fiel permanece para sempre. Judas vendeu Jesus, não usou o dinheiro, enforcou-se e teve um final infeliz. Judas, como eu dizia, ouviu a voz do inimigo ao invés do Salvador. E esse é o apelo final que fica para este programa. Passar tempo na igreja, cantar, orar, ter um cargo, exercer alguma função dentro da igreja, não nos garante a salvação. Antes, pelo contrário, com a história de Judas, nós aprendemos que não podemos brincar com as coisas de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Ao estudarmos esse personagem, que a gente faça um olhar para dentro de nós, pelas nossas motivações, e ver se nós amamos a Jesus por completo ou alguma área da nossa vida não está entregue, para que nós não sejamos os Judas do século 21. Vamos orar. Pai de amor, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Livra-nos do pecado, do mal, e ajuda-nos a nos entregarmos ao Senhor por completo, com sinceridade, com honestidade de coração, a fim de que nós possamos ser aprovados pelo Senhor. Guarda-nos e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.